Olá, pessoal! Hoje nós vamos resolver mais alguns exercícios do capítulo 12 do conteúdo de velocidade de uma reação química. Então, vamos começar pelo exercício 8 da página 57, que são aqueles que eu havia pedido para vocês fazerem na última aula, tá? Então, o exercício 8 diz assim: a água oxigenada, não está falando ali, mas é o H2O2, consiste em uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio que se decompõe sob a ação da luz e do calor, segundo a equação química, 2H2O2 dando 2H2O mais O2. Se você não soubesse que a água oxigenada era H2O2, você conseguia concluir porque ele está falando que o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, se decompõe. Se ele está se decompondo, ele é o reagente, né? E nesse caso ali, o único reagente é o H2O2. Então, em um experimento, foi monitorada a quantidade de peróxido de hidrogênio em 3 frascos idênticos, A, B e C, de 1 litro de água oxigenada, mantidos em diferentes condições de luminosidade e temperatura. Observe os resultados no gráfico. Então, a curva em amarelo está em ausência da luz e a temperatura de 10 graus Celsius. A curva em vermelho, ausência da luz a 25 graus Celsius. E a curva em azul, presença da luz a 25 graus Celsius. E aí ele diz assim: na condição em que ocorreu a menor taxa de decomposição do peróxido de hidrogênio, olha lá, o gráfico ali em Y é a quantidade de H2O2 em mols. Então, aquela ali é a decomposição do peróxido de hidrogênio. A menor taxa de decomposição do peróxido de hidrogênio é a curva em amarelo. Ela passou de 24 para 22 mols, né? Decompôs menos do que as outras. A velocidade média de formação de O2 em mol por ano foi igual a. Então, você tem que usar aquela curva em amarelo para calcular a velocidade média de formação de O2. Prestem atenção, ele não está pedindo para você calcular a velocidade do H2O2, que é o que o gráfico te permite. Ele pede para você calcular a velocidade média de formação de O2. E aí você só consegue fazer isso por comparação. Primeiro você calcula do H2O2, depois você pega a equação e vê que a equação 2 mols de H2O2 formam 1 mol de O2. Então você faz por comparação. Mas então primeiro vamos calcular a velocidade de decomposição do H2O2. Como é que faz isso? É aquela curva ali. Você tem que pegar a concentração final e a concentração inicial, e o tempo final e o tempo inicial para poder calcular a velocidade. Então, se o tempo final é aquele 1 ano ali, a concentração final é 22 mols. Se o tempo inicial é 0 anos, a concentração inicial é 24 mols. Então, está anotado ali. E para calcular a velocidade, você faz concentração final menos inicial, dividido pelo tempo final menos inicial. Nesse caso aqui é menos tudo isso, porque o H2O2 é um reagente, né? Se fosse produto, seria aquele sinal de menos sumia, né? Então, concentração final menos a inicial é a concentração do 1 ano menos a do 0 ano, né? Que é 22 menos 24, dividido pelo tempo final menos inicial, que é 1 menos 0. Lembrando que esse tempo aí está em ano, né? Olha lá o gráfico, o tempo está em anos, que é exatamente a unidade que ele está pedindo para você ali no exercício. Então, como é que fica a conta? O menos da fórmula, 22 menos 24, fica menos 2, dividido por 1 menos 0, que fica 1. Então, no final das contas, fica menos 2 dividido por 1, que dá menos 2. Com aquele menos da frente, fica 2 mol por ano. Mol por ano, porque em cima você tinha a concentração em mol e embaixo o tempo em anos, né? Então, agora você tem a velocidade do H2O2 e você precisa da velocidade do O2. Então, com aquela equação lá de cima, 2H2O2 dando 2H2O mais 1O2. Você percebe que 2 mols de H2O2 formam 1 mol de O2.
E como a velocidade do H2O2 é 2 mol por ano, qual vai ser a velocidade do O2? X. E aí, calculando esse X aqui, dá 1 mol por ano. Então, tem que prestar muita atenção no exercício, porque, ó, repara ali que a letra B era 2. Se você simplesmente calculasse a velocidade do H2O2, você ia achar a resposta. Então, você ia acabar errando por isso, porque está pedindo a velocidade de formação do O2, então tem que fazer por comparação. Letra A. Exercício 9. Observe o gráfico abaixo. Então, a gente tem um gráfico ali que mostra um processo, ele já mostra ali a energia de ativação. Reparem que reagentes é H2 mais 2C, carbono grafite, né? Então, esses são os reagentes, porque é onde a reação está começando. E o produto é o C2H2. Então, ele pede algumas coisas, faz 3 afirmações. A primeira, o gráfico corresponde a um processo endotérmico. A segunda, a entalpia da reação é igual a mais 226 quilocalorias. Eu vou calcular primeiro a entalpia, porque quando você sabe a entalpia, você sabe se o processo é endotérmico ou exotérmico. Então, vamos lá. Aqui está o reagente, então essa aí é a entalpia dos reagentes, 0. Ali estão os produtos, então ali está a entalpia dos produtos, 226. E o ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lembram do conteúdo anterior? Então, o ΔH fica 226 menos 0, que dá 226 quilojoules. Então, essa é uma reação endotérmica, né? O ΔH deu positivo, quer dizer que ela absorve, porque a reação endotérmica absorve 226 quilojoules. Tem que prestar atenção, esse exercício contém um erro, porque ali na 2 ele está falando que a entalpia da reação é mais 226 quilocalorias. E ele considera essa resposta como certa, mas ela está errada. Por quê? Porque quilocalorias não é a mesma coisa que quilojoules. E olha, a unidade lá da entalpia no gráfico é quilojoules, não é quilocalorias. Então, a resposta correta é 226 quilojoules, não 226 quilocalorias. Então, essa 2 está errada, tá? A 1 está certa, né? Está correta porque o processo é endotérmico, não importa a unidade, o valor do ΔH deu positivo, então é endotérmico. Então, a primeira está certa e a 2 está errada, apesar de o gabarito estar falando que ela está certa, tá? Isso foi um erro. Daí ele pede na 3 a energia de ativação da reação. É igual a 560. A energia de ativação é aquela ali, ó. É a energia para você sair do início da reação e chegar lá em cima no topo, que é o complexo ativado, né? Então, é a entalpia do complexo ativado, que está marcado lá, acabei de colocar, menos a entalpia do início, que nesse caso aqui, a entalpia do início, ela coincide com a entalpia dos reagentes, né? É onde está iniciando a reação, nos reagentes, nesse caso ali. Então, a entalpia do complexo ativado, ela é 560, olha lá no gráfico, e a entalpia do início da reação, que é a dos reagentes, é 0. Então, a energia de ativação é 560 menos 0, que dá 560 quilojoules. De novo, ali no gráfico, ali no exercício, ele está falando que é igual a 560 quilocalorias. Não, ela é igual a 560 quilojoules. Então, essa aqui também está errada. Então, a correta é apenas a 1, letra A. Exercício 10. Existe uma barreira a ser vencida para que as moléculas de reagente se transformem em moléculas de produto. A energia para vencer essa barreira é denominada de energia de ativação, certo? O reagente ganha uma energia, ele chega lá no complexo ativado, a hora que ele chega lá no complexo ativado, ele se transforma em produtos. Então, ali no gráfico, N2O mais NO é reagentes. Para chegar lá em cima, lá no topo, que é o complexo ativado, que é o N3O2, ele precisa ganhar uma energia que é a energia de ativação, que é aquele X ali, né? É a energia para sair do início até chegar no complexo ativado, que é o topo. Então, nesse caso aqui é o X.
E aí, depois que ele chega lá no complexo ativado, ele forma os produtos, que é o final lá. Então, ali no final, N2 mais NO2, aqueles são os produtos, tá bom? Assim, apenas as moléculas dotadas de energia suficiente conseguem, ao se aproximar com geometria favorável, produzir colisões eficazes, certo? Então, os reagentes se chocam, nesse caso aqui, quem é reagente? N2O e NO. Uma molécula de N2O se choca com uma molécula de NO. Se a geometria é favorável, elas se chocam da maneira correta, elas produzem uma colisão efetiva, eficaz, e elas formam o complexo ativado, que é aquele lá do topo, tá bom? E essa é a energia necessária, que é a energia de ativação. O diagrama representa a variação de energia em função do caminho da reação de N2O com NO. Então, a reação é de N2O com NO, ali, os reagentes, né? E esse é o diagrama que está apresentando. Uma análise dessas informações e do diagrama permitem concluir que, primeiro, a reação química que ocorre entre os dois gases é representada pela equação química N2O mais NO dando N3O2? Não, dando os produtos. Aquele N3O2 é o complexo ativado, ele não é o produto, né? Quem são os produtos? N2 mais NO2, aquele lá do final. Então, ali está errado. O produto é N2 mais NO2. O complexo ativado não entra na reação, tá? Ele é só um intermediário. Segunda, a reação química representada é endotérmica. Nesse caso aqui, a gente não precisava nem calcular, né? Porque ele não tem nenhuma letra ali que está me pedindo para calcular o valor do ΔH. Mas eu vou calcular porque sempre fica mais fácil de visualizar quando você tem um número, né? Então, ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Onde está a entalpia dos produtos? É aquela do final. Ali. A entalpia dos reagentes é aquela do começo. Está ali. Então, quando você vai fazer produtos menos reagentes, entalpia dos produtos é um valor menor que a entalpia dos reagentes. Ele não deu ali, mas a gente sabe que pelo gráfico, a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Então, quando você fizer aquela diferença lá, ela vai dar negativa. Então, se ela der negativa, a reação é exotérmica e não endotérmica, como ele está afirmando ali. Então, aquela ali também está errada. 3. O complexo ativado é formado a partir da colisão efetiva entre uma molécula de N2O com uma molécula de NO. Essa tá certa, porque como que forma o complexo ativado? É o choque eficaz, ou seja, com a geometria favorável, ou seja, uma colisão efetiva entre os reagentes. Quem são os reagentes nesse caso? Uma molécula de cada reagente. Então, quem são os reagentes nesse caso? O N2O e o NO, ali, né? Segundo o gráfico. Então, essa aqui está correta. E a 4 diz: a variação de entalpia da reação química e a energia de ativação estão representadas no diagrama respectivamente por X e Y. A variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, né? Então, qual que é ali? O ΔH é o Y, né? É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, é o Y. Olha lá no gráfico. E a energia de ativação é a energia do complexo ativado menos a energia do início, que nesse caso aqui é igual ao reagente, né? Então, a energia de ativação nesse caso é a entalpia do complexo ativado menos a entalpia do início, que é o quê? O X. Olha ali no gráfico. Entalpia do complexo ativado menos entalpia do início é o X. Então, é o contrário do que ele está falando ali, né? A 4 ela está errada, porque a variação da entalpia, que é o ΔH, é o Y e não o X. E a energia de ativação é o X e não o Y, como ele está falando. Então, essa está errada. A correta é a número 3. 11. Considerando o diagrama abaixo, qual das alternativas representa respectivamente o valor da energia de ativação e da energia do complexo ativado? Como essa reação pode ser classificada considerando as trocas de calor com o ambiente?
A reação hipotética está indicada a seguir. Então, tem aqui o gráfico, né? A energia de ativação, ele quer, e depois ele quer a energia do complexo ativado, e ele quer saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, a energia de ativação é a entalpia do complexo ativado menos a entalpia do início, né? Então, aquela ali. Entalpia do complexo ativado menos a entalpia do início, que é quanto? 180 menos 120, que vai dar 60. Então, a gente já calculou a energia de ativação. Agora, vamos ver a energia do complexo ativado. É a mesma coisa, energia e entalpia, tá? Energia do complexo ativado, que é a mesma coisa que entalpia do complexo ativado, é um ponto, não é um valor para você calcular, né? É só ler lá no gráfico. É aquele do topo, né? É onde está o intermediário da reação, é aquele lá em cima, o do topo. Então, quanto que é? 180. Simplesmente um ponto para ler. E o ΔH, por que eu estou calculando o ΔH? Porque ele está me pedindo também se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, eu vou calcular o ΔH para saber isso. ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A entalpia dos produtos, que é o final, né? Tá ali, é aquele 30, né, do gráfico. E a entalpia dos reagentes, que é aquele do começo, tá ali, é 120. Então, ΔH é 30 menos 120, que dá menos 90. Então, essa reação é exotérmica. Então, respectivamente, energia de ativação, energia do complexo ativado e classificação, 60, 180 e exotérmica. Letra D. Exercício 12. Sobre o diagrama abaixo, referente à reação A mais B dando C mais D, considere as afirmativas a seguir. Então, são várias afirmativas. Na primeira, ele diz que o processo é exotérmico. Para isso, precisa saber o ΔH. ΔH é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Entalpia dos produtos está aqui, menos 130, né? E a entalpia dos reagentes está ali, que é zero. Então, o ΔH é menos 130 menos zero, que dá menos 130. Então, a reação é exotérmica. Então, a número 1 está certa. A 2 diz que na reação o ΔH é igual a menos 250 kJ. Não, acabamos de calcular, deu menos 130, então essa está errada. E a 3 diz que a energia de ativação vale mais 120 kJ. Como é que faz para calcular a energia de ativação mesmo? É a energia para sair do começo e chegar lá no complexo ativado. Então, é a entalpia do complexo ativado menos a entalpia inicial. Então, a entalpia do complexo ativado é aquela lá do topo, que é 120, menos a entalpia do início. Quando eu coloco HI, é a mesma coisa que EI, tá? Energia do início, entalpia do início, é tudo a mesma coisa, tá? Então, quanto que vai dar a energia de ativação? Entalpia do complexo ativado, que é 120, menos a entalpia do início, que é zero, que dá, então, 120 menos zero, que dá 120. Então, a energia de ativação é 120 kJ, que é o que ele está falando ali, né? Sempre lembrando que você tem que olhar a unidade lá no gráfico, né? Lá está em quilojoules, então está correto. Então, a 1 e a 3, letra A. Eu tinha pedido para vocês fazerem o 13 também, né? Mas ele, depois fui olhar melhor, ele é do próximo conteúdo. Então, vamos deixar para resolver ele quando eu passar a próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procurem. E por hoje é isso. Obrigado.